Graça e paz a todos. Nesse domingo de Páscoa, eu já desejo a você e sua família uma feliz, verdadeira Páscoa. Eu quero orar ao Senhor Jesus nesta hora, suplicando dele o conforto, o consolo para todos aqueles que sofrem nesta hora, agradecendo ao Senhor pela morte e ressurreição de Jesus. Agradecendo porque Jesus está vivo, por isso nós podemos crer no amanhã. Suplico também ao Senhor que nesses minutos em que vamos meditar na palavra de Deus, haja algo especial, sobrenatural, da parte do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Quero ler a Bíblia Sagrada no livro de Números, capítulo 9. Eu vou ler os versos 7, 10 e 13. Diz assim a palavra de Deus: Estamos impuros porque tocamos no morto. Será que não vamos poder apresentar a nossa oferta ao Senhor, como os outros israelitas, no dia em que já foi marcado? Diga aos israelitas o seguinte: se algum de vocês ou dos seus descendentes estiver impuro por haver tocado no morto, mesmo assim poderá comemorar a Páscoa em honra de Deus, o Senhor. Mas pode acontecer que alguém esteja puro ou que esteja viajando. Se essa pessoa não comemorar a Páscoa, será expulsa do meio do povo, pois não me apresentou a oferta no tempo certo. No livro de Êxodo, os israelitas estão escravizados na terra do Egito e Deus levanta Moisés para tirá-los daquela escravidão e conduzi-los em busca da terra de Canaã, a terra prometida. No capítulo 12 de Êxodo, a Páscoa é instituída com a recomendação de que ela fosse lembrada e celebrada por todas as gerações futuras, em memorial do livramento de Deus ao seu povo. Que livramento foi esse? Por ocasião da 10ª praga, que era a morte de todo primogênito do Egito, um cordeiro foi imolado e a casa dos israelitas foi marcada com o sangue deste cordeiro. À noite, quando o anjo do Senhor passou, matando os primogênitos de todo o Egito, as casas dos israelitas foram poupadas, sendo poupados assim todos os primogênitos dos israelitas. O anjo passou pela casa dos israelitas, poupando os seus primogênitos. Páscoa, palavra hebraica que quer dizer passagem. O anjo passou por suas casas sem feri-los. A Páscoa é uma celebração anual do ato da salvação mediante o agir divino que os resgatou da morte. No livro de Números, nós vemos a peregrinação do povo no deserto. O povo precisava de ajuda organizacional, relacional, para que eles pudessem ser uma comunidade madura e relacionarem-se bem entre si e também com o Senhor, inclusive de um modo santo, porque o Senhor é santo. Cuidando então da santificação do povo, ainda em peregrinação, Moisés, de acordo com a Bíblia, no capítulo 9 de Números, de 1 a 14, orienta o povo a que celebre a Páscoa do Senhor. E nos versos 6 e 7, diz que alguns homens se acharam, se sentiram imundos, porque haviam tocado em um cadáver, e assim não poderiam participar da celebração da Páscoa. Mas eles desejavam participar da celebração da Páscoa. Quando olhavam para as orientações dadas mediante a realidade, se sentiam impuros. Mas eles não se acomodaram. Eles não puderam participar da celebração, mas foram até Moisés e perguntaram para ele se era isso mesmo, se não teria um outro jeito. Eles queriam uma solução devido à importância da celebração da Páscoa. Moisés então vai consultar ao Senhor. E no verso 10,
o Senhor diz que ainda que impuro ou ausente por viagem, poderiam, dentro de um mês, celebrar a Páscoa em honra de Deus o Senhor, observando todas as orientações para a celebração. Eles levaram a questão a Moisés, porque celebrar a Páscoa era mais do que um dever. Era apresentar ao Senhor a gratidão do coração pelo ato salvífico do Senhor por eles na terra do Egito. Houve uma confissão: nós estamos imundos. Eles não ocultaram o problema. Sabe, quando a impureza é reconhecida, quando há humildade, quebrantamento, sinceridade, há também confissão, há arrependimento. Logo então, existe também a benevolência do Senhor. Mediante a lei, eles não tinham condição, mas no coração havia um sentimento de gratidão, havia um entendimento da santidade de Deus e da importância de que celebrassem a Páscoa. Havia, o que me parece, uma tristeza que trazia uma inconformação que os conduziu a falar com seu líder. Tais sentimentos os fizeram dignos de encontrar em Deus uma nova oportunidade, uma segunda chance para celebrarem a Páscoa. O 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, diz que o homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus vê o que está no coração. Isso me faz lembrar de Jesus, quando respondia aos sacerdotes e anciãos que questionavam a sua autoridade para ensinar. Lá em Mateus 21, 28 a 32, Jesus responde com a parábola dos 2 filhos. Um pai tinha 2 filhos e ele disse ao primeiro: filho, vai hoje trabalhar na vinha. O filho respondeu: sim, senhor, mas não foi. O pai dirigiu-se ao segundo filho e disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. O filho disse: não quero, não vou, mas se arrependeu e foi. Jesus então pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? E eles responderam: o segundo, que se arrependeu e foi. Jesus disse então aos sacerdotes e anciãos do povo: em verdade vos digo que publicanos e prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque vocês sabem, conhecem, ouvem, mas não obedecem às leis de Deus. Lembro-me também da parábola do filho pródigo, registrada em Lucas capítulo 15. O filho pródigo reconheceu as ruínas do seu interior. Reconheceu o seu estado de imundície. Ele se arrependeu e tomou uma atitude. Ele foi procurar o pai e disse para o pai: pai, pequei contra o céu perante ti. Deixa eu ficar aqui, mesmo que seja como um dos seus empregados. Mesmo como empregado, é melhor perto do pai, é melhor perto de ti. O pai não fez uma cobrança para o filho. O pai não fez um questionamento. O pai lhe recebeu de braços abertos, lhe recebeu com honras, lhe recebeu com um churrasco. Após essas ilustrações bíblicas, eu volto ao texto de Números 9. No versículo 13, após dizer para Moisés que aqueles que se reconheceram impuros teriam uma outra oportunidade para celebrar a Páscoa, o Senhor mesmo levanta uma contrária situação com uma sentença surpreendente. No verso 13, o Senhor disse: mas pode acontecer que alguns se sintam puros e não celebrem a Páscoa. Estes não serão perdoados, não terão uma segunda chance. Estes serão expulsos por não terem apresentado a oferta de gratidão no tempo certo. Aquele que está em condição, mas não faz, esse não tem outra oportunidade. O problema não é o fato de não poder, mas o fato de poder e não fazer. Tiago, capítulo 4, verso 17 diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu entendo que mais vale o impuro sincero do que o puro hipócrita. Porque se foi sincero no reconhecimento da impureza, vai se arrepender e então vai ficar limpo. Mas quem se considera puro
não o sendo, não vive o arrependimento, por não se conscientizar que dele necessita. A um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. A Páscoa foi celebrada pela primeira vez em gratidão a Deus, por ter poupado a vida dos primogênitos israelitas, e pela segunda vez em comemoração à libertação do povo de Deus do Egito. Páscoa é libertação. Mas aquele cordeiro que foi morto, com o sangue do qual foram marcadas as casas dos israelitas, era uma prefiguração de Jesus Cristo que haveria de vir. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi à cruz, imolado pelos nossos pecados. No Novo Testamento e até hoje, a Páscoa comemora a ressurreição de Jesus, que venceu a morte e ressuscitou, dando a todos quantos se arrependam dos seus pecados e nele creiam, nele depositem a fé, como o único Salvador, a certeza de que viverão eternamente, que ressuscitarão um dia para viver eternamente com ele no céu. Com sua morte, Jesus nos deu vida, e com a sua ressurreição, ele garante a nossa ressurreição também. Sem derramamento de sangue, não seria possível a remissão de pecados. Hoje, domingo de Páscoa, em meio à quarentena devido ao Covid-19. Hoje, mais do que nunca, nós podemos entender que Páscoa é muito mais do que chocolate, bacalhau, canjica ou feriado. Sem tudo isso, nós até passamos. E nós podemos ter tudo isso e não viver uma verdadeira Páscoa. Mas hoje, podemos não ter quase nada da tradicional semana chamada Santa. Não sendo possível nem mesmo juntar toda a família. Mas mesmo assim, podemos ter Páscoa. Porque Páscoa é vida em Jesus. A mesa pode estar farta, mas não haver vida em Jesus. Os amigos podem estar reunidos, porém mortos, apenas representando. Melhor seria se pudéssemos desfrutar de tudo. Amigos, parentes, boa condição financeira, possibilidade de ir e vir. Mas eu quero te convidar a refletir. Qual é o seu Egito? Qual é hoje a sua prisão? Estar no isolamento social não é nada diante da prisão do pecado, do aprisionamento da culpa, do ódio, da injustiça sofrida ou praticada. Qual é hoje a sua impureza? Eu quero te lembrar que aos que reconheceram a impureza e não se conformaram porque desejaram adorar ao Senhor, lhes foi concedido uma outra oportunidade. Hoje, sem aglomeração de amigos e parentes, talvez com menos chocolates, menos variedade na refeição, devido à crise financeira ou ao isolamento, ainda assim é possível viver uma feliz e verdadeira Páscoa, morrendo para a velha vida, se livrando do peso da culpa, da sujeira do pecado e ressuscitando para uma nova vida de fé em Jesus. Páscoa é ressurreição, mas para ressurgir é preciso morrer. Morrer para si mesmo, morrer para o velho homem e encontrar a verdadeira vida, o verdadeiro significado de felicidade. Morte para o cristão é vida. Se o grão de trigo não morrer, ele não brota. Jesus já sabe o que está no seu coração. Mas quando você se apresenta para ele dizendo, eu estou impuro, quando você se apresenta para ele pedindo mais uma oportunidade, porque você sabe que no seu interior você está sem condição, ele vê em você a sinceridade de desnudar-se diante dele e orar. Senhor, nesse domingo de Páscoa, eu me arrependo dos meus pecados. Deposito em Ti a minha fé e peço que o Senhor me liberte desse estado de morte interior e que me dê vida através de Jesus. O salmista disse no Salmo 119, 71, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os Teus decretos. Nesta Páscoa, festeje a liberdade, festeje o livramento,
festeje a ressurreição de Jesus. Nessa Páscoa, festeje o Cristo vivo, que vai voltar e levar para uma eternidade feliz, sem dor e sem medo, sem lágrimas, todos aqueles que são dele. Você já é de Jesus? Jesus foi à cruz do Calvário, morreu, após ter nascido de uma virgem, e ressuscitou para que você fosse dele, lhe comprando com um alto preço pago na cruz do Calvário. Jesus quer ser o seu Senhor, ele quer te dar vida. Páscoa é Jesus vivo, mudando-nos de dentro para fora, refazendo nossos valores, nos ensinando o coração sincero, arrependido e desejoso de agradecê-lo por viver em nós e pela esperança de dias melhores. Quando Cristo vive em nós, nós vivemos abundante e eternamente, começando essa vida aqui na terra. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mais vale o impuro sincero do que o puro hipócrita. A hipocrisia pode impedir de celebrar a Páscoa verdadeira, mas a sinceridade, por mais dura que seja, nos garante o favor e a graça de Deus. Nada e ninguém, nem a quarentena, pode impedir que você tenha uma verdadeira e feliz Páscoa, se você entende a importância que Deus dá a um coração puro, arrependido, quebrantado, desejoso de adorá-lo. Rasgue hoje o seu coração diante de Jesus. Eu lhe desejo uma feliz reflexão, uma feliz transformação, uma feliz certeza de que Jesus está vivo e possibilitou a vida dele em você. Se a sua Páscoa não pode ser com muitos parentes e amigos, não pode ser com muita fartura e muita tradição, eu lhe desejo o principal, o mais importante, que ela seja verdadeira e feliz Páscoa com Jesus no coração. Porque onde Jesus está, há vida. Onde há vida, há esperança. Feliz verdadeira Páscoa para você e sua família. Que Deus te abençoe.